Você está sentindo algo diferente ultimamente. Um calor no peito sem explicação médica. Uma inquietação que não passa. Sonhos com uma presença que você não consegue ver o rosto, mas que parece familiar. Uma saudade de um amor que você ainda não viveu. Isso não é ansiedade, não é imaginação, é o seu espírito recebendo os primeiros sinais de aproximação da sua união divina. E o arcanjo Miguel está pessoalmente guardando essa entrega até o momento exato do encontro. Fica comigo até o final, porque o que eu vou revelar aqui vai mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo na sua vida agora. E se você chegou até esse vídeo hoje, saiba que não foi por acaso. Existe um pergaminho no reino espiritual. Ele não é metáfora, não é poesia, não é uma história bonita para consolar quem está sozinho. Ele é um registro eterno, imune ao tempo, onde nomes são escritos lado a lado antes mesmo de dois corpos se encontrarem no plano físico. E o seu nome está lá, com o nome de outra pessoa, em letras de fogo que não se apagam. O céu interrompeu toda a conversa para abrir essa carta. Uma carta dourada, selada com fogo divino, foi aberta em um silêncio tão sagrado que até os anjos pararam. E o seu nome foi pronunciado nesse silêncio. Isso é o que está acontecendo agora nos bastidores invisíveis da sua realidade. Mas antes de eu continuar, preciso te fazer uma pergunta direta. Você já chegou num ponto da vida em que cansou de perguntar: quando será minha vez? Se a resposta for sim, este vídeo foi feito exatamente para você. Vou te contar algo que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. A fase de espera acabou. O que está acontecendo agora não é espera, é recepção ativa. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. E é exatamente essa diferença que vai determinar se você vai reconhecer sua união quando ela chegar, ou vai deixar ela passar sem perceber. Continua comigo, porque o que vem a seguir vai fazer sentido de um jeito que vai te dar arrepios. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Comigo por um momento. Você já passou por relacionamentos que drenaram sua energia, que fizeram você se diminuir, que te deixaram com mais perguntas do que respostas. Você já amou alguém que não soube receber o seu amor. Já ficou acordado de madrugada, se perguntando se existe alguém lá fora que realmente vai te ver, te honrar, te escolher sem condições. Você já chorou em silêncio, sozinho, sem nem conseguir explicar direito o motivo. Aquele choro que vem do fundo da alma, que não tem nome, mas tem um peso enorme. Se você tem mais de 35 anos e está me ouvindo agora, é bem provável que você saiba exatamente do que eu estou falando. Porque a gente chega numa certa fase da vida com um acúmulo de histórias, de tentativas, de expectativas que viraram decepções e começa a surgir uma dúvida cruel. Será que eu fiz algo errado? Será que não tenho esse direito? Será que passou da minha hora? Não passou. E não foi erro seu. E em breve você vai entender o porquê. Existe algo no campo espiritual que a maioria das pessoas nunca aprendeu. E por isso sofre mais do que precisava. As uniões divinas,
Aquelas que foram orquestradas antes do tempo físico não chegam no momento em que você está pronto para querer. Elas chegam no momento em que você está pronto para receber. E esses dois momentos são completamente diferentes. Você pode querer um amor há anos, mas querer não significa estar pronto para receber. Receber exige um nível de abertura interna, de cura, de presença, que só é alcançado depois de certas experiências. E cada relacionamento que não funcionou, cada noite de choro, cada ciclo de espera, tudo isso estava fazendo parte de um processo de preparação que você não pediu, mas que era absolutamente necessário. O arcanjo Miguel não é apenas um anjo guerreiro que afasta o mal. Ele é o guardião das uniões sagradas. Ele protege as almas que foram designadas para se encontrar, garantindo que o caminho entre elas seja limpo, seguro e no tempo certo. Quando ele recebe a ordem do alto para liberar uma união, ele primeiro remove os obstáculos invisíveis. Aquelas portas que pareciam trancadas para sempre, aquelas situações que pareciam sem saída, aquele peso que você não conseguia identificar de onde vinha. Quando o Miguel entra em ação, tudo isso começa a se dissolver, não de forma barulhenta, de forma silenciosa e precisa. E olha que dado importante, você provavelmente já está percebendo isso acontecer. Coisas que estavam emperradas começaram a se mover. Situações que pareciam impossíveis estão se resolvendo de um jeito que você não esperava. Há uma leveza surgindo onde antes havia peso. Isso não é coincidência. É sinal de que a limpeza espiritual do caminho já começou. Agora, preciso te contar sobre os sinais, porque eles já estão chegando e se você não souber reconhecê-los, vai achar que é sua cabeça pregando peças em você. O primeiro sinal é aquele calor inexplicável no centro do peito. Não é dor, não é ansiedade, é uma expansão. Uma espécie de pulsação suave que aparece em momentos aleatórios do dia. Quando você está tomando café, quando está no trânsito, quando você para por 2 segundos e respira fundo. Esse calor é a presença energética da outra alma, tocando a sua através dos fios invisíveis que conectam as almas predestinadas. O segundo sinal é aquela saudade estranha. Saudade de algo que você nunca viveu. Saudade de um abraço que ainda não aconteceu. De uma voz que você ainda não ouviu acordado. Isso parece loucura para a mente racional, mas para o espírito é completamente lógico. Quando duas almas estão destinadas a se unir e o momento do encontro físico está se aproximando, elas já começam a se comunicar no campo invisível. Seu espírito já conhece essa pessoa, já conviveu com ela em outro nível de existência. E quando o encontro físico está próximo, a alma começa a sentir esse reconhecimento antecipado. Aquela saudade inexplicável é a sua alma dizendo: eu já sei quem é essa pessoa, eu já a conheço e ela está chegando. O terceiro sinal são os sonhos com presença sem rosto definido. Você tem dormido e sonhado com alguém que você sente profundamente, mas que quando acorda não consegue ver o rosto. Esse é um dos sinais mais clássicos da aproximação de uma união divina. No estado de sonho, sua consciência está mais porosa, mais aberta ao campo espiritual, e a alma da outra pessoa consegue fazer contato mais facilmente. O fato de você não ver o rosto ainda é porque o momento do reconhecimento físico não chegou, mas a presença está lá, e ela é real. O quarto sinal são os impulsos inesperados. Aquela vontade repentina de aceitar um convite que você normalmente recusaria. Aquele impulso de ir a um lugar diferente sem motivo aparente. Aquela decisão espontânea de mudar uma rotina. Preste atenção nesses impulsos, porque eles não estão vindo só de você. O campo divino usa esses impulsos para reposicionar as pessoas nos locais e momentos certos para que o encontro aconteça. Nada é aleatório.
Cada detalhe está sendo orquestrado com uma precisão que a mente humana não consegue calcular. E o quinto sinal, e esse é talvez o mais poderoso, é uma sensação crescente de ser observado com benevolência, não de forma perturbadora, de forma suave, quente, protetora, como se houvesse uma presença invisível acompanhando seus passos e torcendo por você. Isso é real. Você não está sozinho nesse processo. O arcanjo Miguel e seu exército de luz estão literalmente guardando e guiando cada passo dessa jornada. Mas existe um sexto sinal que poucas pessoas falam, e eu preciso te contar porque ele é extremamente comum nessa fase e causa muita confusão. É a sensação de desconexão temporária do mundo ao redor. De repente, você começa a se sentir um pouco deslocado das situações cotidianas. Conversas que antes te prendiam a atenção parecem superficiais. Ambientes que você frequentava com prazer parecem não combinar mais com você. Pessoas do seu círculo antigo parecem distantes, não por mágoa, mas por uma diferença de vibração que você não sabe nomear direito. E isso não é depressão. Não é isolamento patológico, é um processo de realinhamento vibracional. Sua frequência energética está subindo para corresponder à frequência da pessoa que está chegando. E nesse processo de elevação, algumas coisas do passado naturalmente ficam para trás. Não de forma traumática, mas de forma orgânica. Como quando uma planta cresce e as folhas mais antigas caem para dar espaço às novas. Se você está sentindo isso, não lute contra. Honre esse processo. Ele é sinal de evolução, não de perda. Agora eu quero te levar para um entendimento mais profundo sobre a natureza dessa união. Porque muita gente, quando pensa em alma gêmea ou união divina, imagina uma relação perfeita, sem conflito, sem tensão, um conto de fadas permanente. E aí, quando a realidade chega, com suas complexidades naturais, a pessoa começa a duvidar se aquilo é mesmo o que foi prometido. Preciso ser honesto com você. A sua união divina vai ser linda, mas ela também vai ser desafiadora. Não porque o amor não é real, mas porque dois seres humanos com histórias, com traumas, com formas de ver o mundo moldadas por experiências diferentes, quando se aproximam com profundidade real, inevitavelmente se confrontam. E esse confronto, quando acontece dentro de uma união divina, não é sinal de fracasso. É o próprio mecanismo de cura. Sua união divina vai funcionar como um espelho. A outra alma vai refletir para você partes suas que ainda precisam de atenção. Vai provocar em você reações que vão te mostrar onde ainda há ferida, onde ainda há medo, onde ainda há crença limitante sobre você mesmo. E você vai fazer o mesmo por ela, não de forma cruel, de forma amorosa e inevitável. É por isso que o período de preparação é tão importante. Quanto mais você trabalhou em si mesmo antes do encontro, quanto mais você conhece suas sombras, quanto mais você já processou suas dores do passado, quanto mais você desenvolveu consciência emocional, menos traumático vai ser esse processo de espelhamento. E mais rápido, vocês dois vão alcançar aquela harmonia profunda que é a marca de uma união verdadeiramente sagrada. Pensa assim, dois violões podem tocar juntos de forma linda, mas se um deles estiver desafinado, a música vai soar torta, por mais que o outro esteja perfeito. O período de preparação é o processo de afinar o seu instrumento, para que quando os dois se encontrarem, a música que tocarem juntos seja exatamente o que foi escrito nas partituras do céu. E aqui entra uma verdade que pode ser difícil de ouvir, mas que é necessária. Se você ainda está resistindo ao processo de autoconhecimento, se ainda está evitando olhar para certas memórias ou emoções difíceis porque dói demais, essa resistência está diretamente impactando o tempo de chegada da sua união. Não como punição, como consequência natural.
O encontro vai acontecer quando as duas almas estiverem suficientemente alinhadas para se sustentar mutuamente sem se destruir no processo. Isso não significa que você precisa estar curado de tudo antes de encontrar sua pessoa. Significa que você precisa estar comprometido com o processo de cura. Há uma diferença enorme entre uma pessoa que ainda tem feridas, mas está ativamente trabalhando nelas, e uma pessoa que tem feridas e está em negação sobre elas. O universo responde ao comprometimento, não à perfeição. Se você está aqui, assistindo esse vídeo, buscando entendimento, se abrindo para receber, você já está demonstrando esse comprometimento. E isso conta, isso é registrado, isso acelera o processo. Quero também falar sobre o que acontece no momento posterior ao encontro, porque essa parte é negligenciada e causa muito sofrimento desnecessário. O encontro em si vai ser marcante, mas os primeiros momentos da construção dessa relação vão exigir algo de você que talvez seja o maior desafio de tudo: vulnerabilidade. Depois de tudo que você passou, depois de tantas decepções, depois de ter construído defesas para não ser magoado de novo, abrir o coração de verdade para alguém novo vai ser assustador. Haverá uma voz interna que vai querer sabotar, que vai dizer: isso é bom demais para ser real, que vai procurar defeitos onde não existem defeitos decisivos, que vai criar distância emocional como mecanismo de proteção. Reconheça essa voz. Não a silencie com força. Apenas reconheça: isso é meu medo falando, não é a realidade da situação. E depois de reconhecer, escolha se abrir mesmo assim, porque a coragem não é a ausência do medo, é a decisão de agir com amor, mesmo quando o medo está presente. A outra alma vai estar igualmente assustada. Ela também vai ter seus mecanismos de defesa. E os dois vão precisar criar juntos um espaço seguro, onde possam ir se abrindo no ritmo de cada um, sem pressa, sem cobranças, mas com intenção clara e comprometimento genuíno. Esse espaço seguro não é construído em um dia, é construído em pequenos gestos cotidianos, na escolha de ser honesto mesmo quando seria mais fácil omitir, na disposição de ouvir sem defender, no ato de aparecer de forma consistente, mesmo nos dias em que seria mais cômodo se afastar. É nessa construção diária que a grandeza da união se revela. E quando os dois estiverem nessa construção, haverá momentos de graça pura. Momentos em que vocês vão se olhar e sentir uma gratidão tão profunda por tudo que passaram separados. Porque tudo aquilo os trouxe até aquele momento específico, com aquela profundidade específica de amor que nenhum caminho mais fácil teria gerado. Você vai entender então, de forma visceral e não apenas intelectual, que o atraso foi proteção, que o timing foi perfeito, que cada ciclo de espera foi, na verdade, um ciclo de crescimento disfarçado de espera. E essa compreensão vai mudar não só como você vive o amor, vai mudar como você enxerga toda a sua jornada. Vai ressignificar episódios do passado que pareciam apenas dolorosos. Vai revelar a inteligência por trás de cada desvio de rota que você viveu. Vai te mostrar que você nunca esteve perdido. Você estava sendo conduzido por um caminho que a sua mente não conseguia mapear, mas que o seu espírito conhecia desde o começo. Essa é a grandeza do plano divino. Não é um plano que remove os obstáculos antes de você enfrentá-los. É um plano que te transforma através dos obstáculos para que você chegue ao destino como uma versão de si mesmo que é capaz de receber e sustentar o que está reservado para você. Você chegou até aqui, transformado, pronto, aberto. Agora eu preciso falar sobre algo que é muito importante e que muitas pessoas erram nessa fase. O que fazer enquanto os sinais chegam?
Existe um erro clássico que as pessoas cometem quando percebem que algo grande está se aproximando espiritualmente. Elas entram em modo de busca ativa desesperada. Começam a analisar cada pessoa que aparece, a forçar conexões, a querer acelerar o processo. E aí o que acontece? A energia de desespero cria uma espécie de interferência no campo vibracional que atrasa exatamente o que deveria chegar. Imagina que você está com as mãos abertas para receber um presente precioso. Se você começa a agarrar o ar, tentando pegar o presente antes de ele chegar, o que acontece? Você afasta o que vinha na sua direção. A recepção ativa não é isso. Recepção ativa é você manter as mãos abertas, o coração aberto, e continuar caminhando com fé enquanto o presente completa o seu trajeto até você. Na prática, isso significa algumas coisas concretas. Primeiro, continue sua vida. Continue se desenvolvendo, estudando, trabalhando, criando, se cuidando. Uma união divina não chega para completar alguém que parou de viver esperando por ela. Ela chega para somar a alguém que já está em movimento. O encontro vai acontecer no fluxo da vida, não na paralisia da espera. Segundo, cuide das suas energias. Preste atenção no que você está alimentando internamente. Pensamentos de descrença, de amargura, de "isso nunca vai acontecer comigo", criam camadas de resistência energética que dificultam a recepção. Não estou dizendo que você precisa ser positivo de forma artificial e fingida. Estou dizendo que quando surgir um pensamento de dúvida, você tem o poder de reconhecê-lo e substituí-lo por uma afirmação de fé. Isso está chegando. Eu estou pronto. Eu estou aberto. Terceiro, perdoe. Esse talvez seja o passo mais difícil, mas é o mais transformador. Se você ainda carrega ressentimento de relacionamentos passados, mágoa de quem te magoou, raiva de quem não soube te valorizar, tristeza de amores que não funcionaram, essas emoções não resolvidas formam uma espécie de bloqueio energético no coração. E o coração precisa estar limpo e aberto para receber o que está vindo. Perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo. Significa libertar a sua própria energia do passado para que ela possa estar disponível para o futuro. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que tem histórias por aí que deixaram marcas profundas. Mas pensa assim, cada lágrima que você chorou em silêncio foi coletada. Nenhuma delas se perdeu. E agora elas estão sendo transformadas. Cada dor que você atravessou te preparou para a profundidade de amor que você vai viver. Você não vai se relacionar como alguém que nunca sofreu. Você vai se relacionar com a sabedoria de alguém que sofreu, aprendeu e saiu mais inteiro do outro lado. E isso tem um valor imenso. Agora vou te falar sobre a outra pessoa, porque um detalhe que muita gente não para pensar é que essa união envolve dois lados, e a outra alma também está passando por um processo simultâneo ao seu. Nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, a outra pessoa está em algum lugar do Brasil tendo experiências paralelas às suas. Ela também está sentindo aquela inquietação inexplicável. Ela também está tendo sonhos com presenças sem rosto. Ela também passou por relacionamentos que não funcionaram, chorou lágrimas parecidas, questionou os mesmos atrasos, duvidou nos mesmos momentos de escuridão. Vocês são, como o texto sagrado descreve, duas metades da mesma oração. E Deus está respondendo a ambas simultaneamente. Esse é um conceito que precisa ser absorvido com calma, porque ele muda tudo. Você não está esperando que alguém perfeito apareça do nada. Você está esperando alguém que também tem cicatrizes, que também tem história, que também errou e aprendeu. E quando vocês se encontrarem, não vai ser a união de dois seres sem história. Vai ser o encontro de duas almas que sobreviveram às suas respectivas tempestades e estão prontas para construir algo que honra tudo que passaram.
Essa pessoa não vai pedir que você finja que não tem passado. Ela não vai te olhar com estranheza pelas suas marcas. Ela vai honrar suas cicatrizes, porque ela tem as dela. E vocês vão entender um ao outro de um lugar que ninguém de fora consegue alcançar. A conexão de vocês não vai precisar de explicações racionais. Quando acontecer, você vai saber. Não com a mente, com o corpo inteiro. Uma paz que não faz sentido lógico vai tomar conta de você. Uma certeza que transcende qualquer análise vai estar presente. E a sensação mais marcante de todas, a sensação de ter chegado em casa. Você já entrou em um lugar desconhecido, mas que parecia familiar, como se aquele lugar já estivesse na sua memória, mas você nunca tinha estado lá? Com essa pessoa, vai ser assim. Você vai olhar para ela e sentir: eu te conheço. Eu não sei como, mas eu te conheço. Isso é o reconhecimento das almas, e é real. Agora preciso abordar algo que é fundamental e que muitas pessoas no ambiente espiritual evitam falar, porque é um terreno desconfortável. O papel das provas nesse processo. Toda grande união espiritual vem precedida de um período de provação, não como punição, como preparação. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, as almas que foram designadas para uniões sagradas passam por processos que as tornam capazes de sustentar o peso e a profundidade desse amor. Se você olhar para trás na sua vida e identificar um período, ou vários, que foram extremamente difíceis emocionalmente, que testaram sua fé, sua paciência, sua identidade, saiba que esses períodos não foram coincidência e não foram maldição. Foram o processo de purificação e preparação. Cada vez que você foi ao fundo e voltou, você ficou mais forte. Cada vez que você duvidou e escolheu continuar acreditando mesmo assim, sua fé se aprofundou. Cada vez que você foi magoado e, depois do processo de dor, escolheu não endurecer o coração, você se tornou mais capaz de amar de verdade. Amor de verdade não é aquele que acontece quando a vida está fácil. É aquele que sobrevive quando a vida está difícil. E para viver esse tipo de amor, você precisa ter passado pelo tipo de provação que te ensinou o que é a dificuldade real. Você passou. Você está aqui. Você chegou até esse vídeo hoje porque algo dentro de você ainda acredita, mesmo depois de tudo. E essa crença resistente, esse fio de fé que se recusou a ser cortado completamente, é exatamente o que sinalizou ao campo espiritual que você está pronto. O convite para essa união não chegou antes, porque o céu estava esperando que os dois corações, o seu e o dele ou o dela, estivessem finalmente prontos para receber sem resistir. Não prontos no sentido de perfeitos, prontos no sentido de abertos. De curados o suficiente para não sabotar o que está chegando. De conscientes o suficiente para reconhecer o valor do que vai ser colocado em suas mãos. Esse momento chegou agora, para você e para a outra alma. Existe uma dimensão dessa união que vai além do relacionamento em si, e preciso compartilhar isso com você porque é poderoso demais para ser omitido. Essa conexão não foi pensada apenas para a felicidade de duas pessoas. Ela foi designada para ser um testemunho, um sinal vivo para outras pessoas ao redor de vocês de que o amor verdadeiro existe, de que a fé tem retorno real, de que os planos divinos se cumprem mesmo quando parecia impossível. Pensa em quantas pessoas na sua vida desistiram de acreditar no amor. Quantos amigos seus estão com o coração fechado, convencidos de que aquilo que você está prestes a viver não existe? Quando sua união se manifestar, ela vai ser uma prova concreta para essas pessoas. Ela vai reacender uma chama que estava se apagando. Você não vai ser apenas alguém que encontrou um parceiro,
Você vai ser um exemplo vivo de que vale a pena ter fé, de que os milagres acontecem, de que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando a gente não entende o atraso. Isso é uma responsabilidade, mas também é uma honra imensa. Agora, antes de eu finalizar esse vídeo, quero te dar algo prático para fazer ainda hoje. Porque eu acredito que espiritualidade sem prática vira apenas entretenimento, e você merece mais do que isso. A primeira coisa é escrever. Pega um papel, pode ser um caderno qualquer, e escreve uma carta. Não para alguém específico. Escreve uma carta para a alma que está a caminho. Conta quem você é de verdade. Conta o que você aprendeu. Conta o que você deseja vivenciar nessa união. Não como pedido de desespero, mas como declaração de intenção. Essa carta vai funcionar como uma âncora energética. Ela vai tornar mais concreto aquilo que você está recebendo no campo invisível. A segunda coisa é fazer uma limpeza intencional. Hoje, quando você for dormir, faz uma oração simples, com as suas palavras, e pede ao Arcanjo Miguel que remova qualquer bloqueio energético que ainda esteja impedindo sua plena abertura para essa união. Não precisa ser um ritual elaborado, precisa ser sincero. A sinceridade é o que abre os portais. A terceira coisa é se comprometer com um ato de amor próprio concreto nos próximos 7 dias. Algo que demonstre que você está se tratando como alguém que merece o que está chegando. Pode ser retomar uma atividade que você abandonou e que te dava alegria. Pode ser cuidar mais da sua alimentação. Pode ser reservar tempo para descanso de verdade. O amor próprio não é egoísmo. É a base energética sobre a qual o amor do outro vai se sustentar. E a quarta coisa, preste atenção nos próximos dias, nos detalhes, nos impulsos, nas coincidências que não são coincidências. Mantenha o coração aberto, não force, não analise em excesso, apenas esteja presente e receptivo. O campo espiritual está em movimento, o Arcanjo Miguel está trabalhando, a outra alma está despertando. E você, após tudo que passou, após todas as noites que duvidou e escolheu continuar, após cada ciclo de aprendizado que atravessou com mais coragem do que você mesmo percebe, você está aqui, no momento certo, pronto. A pergunta, quando será minha vez, foi respondida. A resposta é agora, não amanhã. Não quando você tiver resolvido mais um problema. Não quando você estiver diferente. Agora, do jeito que você está, com tudo que você viveu e com tudo que você aprendeu. O céu olhou para você, pronunciou o seu nome em silêncio sagrado e disse, é hora. Tudo o que você precisa fazer é continuar caminhando com fé, de olhos e coração abertos, sabendo que a cada passo que você dá, a outra alma está dando um passo equivalente na direção do mesmo ponto de encontro. Vocês dois estão se aproximando, sem pressa, mas sem pausa, no ritmo perfeito orquestrado pelo plano mais alto que existe. Quando se encontrarem, vocês vão lembrar desse período de espera. E vão entender por que cada etapa foi necessária. E a gratidão que vão sentir vai ser proporcional a tudo que passaram. Porque quem passa pelo deserto valoriza a água de um jeito que quem nunca teve sede não consegue compreender. Você passou pelo deserto. A água está chegando. Confia. Permanece aberto. Recebe. Sua união divina foi liberada. E o Arcanjo Miguel está cuidando pessoalmente de cada detalhe dessa entrega. Se esse vídeo tocou algo em você, se você sentiu aquele reconhecimento interno enquanto ouvia, deixa aqui nos comentários uma palavra que represente o que você está sentindo agora. Pode ser uma única palavra. Esse simples gesto vai te conectar com uma comunidade inteira de pessoas que estão no mesmo processo que você. E vai confirmar para o campo espiritual que você está receptivo e presente. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental.
Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.